Já pensou estar andando na floresta e ver que tem um ser misterioso te observando? Quem é Slenderman? E aí pessoal, sejam muito bem-vindos e hoje é mais um episódio da série que aborda personagens do universo nerd. Fica comigo até o final desse vídeo, já deixa seu like e se você é novo por aqui, obviamente não se esquece, dá aquela tocadela na sineta. Assim você sempre é avisado quando sai vídeo novo aqui no canal. Eu sou Marcelo Patrola e seja muito bem-vindo. O Slenderman é uma criatura que desperta medo, até nos mais corajosos, mas você aí, já se perguntou como derrotá-lo? É uma criatura sobrenatural, com características e habilidades nebulosamente indefinidas. O Slenderman foi mencionado pela primeira vez em Create Paranormal Images, do fórum Something Awful, onde o usuário Eric Knudsen, sob o codinome de Victor Surge, postou duas imagens em que era possível ver o personagem. Ele geralmente aparece nos tempos modernos como uma criatura humanoide alta em um terno preto ou cinza, gravata vermelha ou preta e camisa branca. Seu rosto está totalmente branco, totalmente desprovido de traços faciais. Ele não tem cabelo e geralmente tem as mãos nuas de aparência normal, embora com dedos mais longos e ossudos do que um humano típico. O Slenderman foi retratado em imagens na literatura tendo entre 6 a 15 pés de altura, dependendo da situação, embora em vídeo ele geralmente tem apenas cerca de 6 a 7 pés de altura. Por causa da sua natureza inexata e diferença entre os relatos, ninguém ainda conseguiu determinar o que é exatamente o Slenderman. Em quase todas as descrições, Slenderman e seus atributos variam, às vezes muito. No entanto, sua aparência e características basicamente são relativamente consistentes em diferentes relatos. Sua aparência mudou ao longo dos anos, mas as imagens mais comuns e a mais conhecida na mídia é de um ser humano normalmente muito alto, com braços longos e o rosto totalmente inexpressivo. Ele geralmente é retratado vestido um terno de negócios, que pode ser tecido real ou alguma forma de pele moldada para assumir a aparência de tecido. Se for o primeiro, isso explicaria um ser inteligente tentando se misturar. Se for o último, isso sugere um ser extremamente adaptável, que evolui para se adequar a qualquer ambiente. Ele se comporta do que parece ser uma maneira passiva-agressiva, muitas vezes perseguindo os alvos por anos a fio antes mesmo de atacar, entendendo-se que ele tende a torturar seus alvos mentalmente, por longos períodos de tempo, usando o medo e a paranoia para levá-los à loucura. Ninguém jamais explicou de forma satisfatória o raciocínio por trás de suas táticas, ou mesmo a forma como ele escolhe suas vítimas e seus propósitos ou motivações ainda não foram totalmente determinados. Ele raramente ou nunca é retratado sob a luz boa ou benigna, e geralmente é considerado uma força malévola. Slenderman é um mistério. Ele parece com um ser humano, mas não age como tal. É incerto que uma criatura social entende as linguagens ou comportamento humanos, ou mesmo porque humanos parecem ser seus alvos primários. Às vezes, parece que ele é capaz de possuir seus alvos em alguns casos. A mera aparência do Slenderman provoca medo, e isso é parcialmente devido à sua altura elevada e aparência geral enervante, e parcialmente devido a seu comportamento, que é quase completamente estranho. Os humanos também acham extremamente difícil descrever o Slenderman. Uma descrição em palavras pode ser dada, mas muitas vezes a falta da habilidade de descrever completamente a criatura, acredita-se que o Slenderman é existente em outros planos quadridimensionais, o que explicaria algumas de suas habilidades que nós conseguimos ver. Existem duas descrições principais do comportamento dele. Originalmente ele foi retratado como sendo não apenas malévolo, mas também extremamente perigoso. Ele perseguia seus alvos e empalava-os em árvore, e removia seus órgãos. Em comparação, as representações contemporâneas transformavam em uma criatura mais passiva-agressiva, em vez de uma perseguição ativa, e é mais provável que ele deixe sua presa se transformar lentamente na loucura até que ele seja incapaz de lidar com a situação, muitas vezes observando de longe, enquanto isso ocorre. Se irritado, ele irá atacar o agressor e desaparecer com sua vítima para um local desconhecido. Interpretações modernas também mostram que o Slenderman interage estranhamente com equipamentos eletrônicos e causa interferências massivas em dispositivos de gravações de áudio e gravações de vídeo. Às vezes, um indivíduo pode determinar se o Slenderman está próximo simplesmente pelo fato como certos aparelhos eletrônicos agem. Rádios, televisores e câmeras são especialmente suscetíveis. A intensidade desse efeito pode variar, o que pode ser devido ao
estado de agressão do Slenderman ou a outros fatores externos que ele pode ou não estar controlando, por exemplo, clima, sinais de telefone e celular. Em quase todas as descrições contemporâneas, o Slenderman é associado à perseguição, muitas vezes por períodos extremamente longos. Não é incomum que uma pessoa seja seguida por Slenderman por horas, dias, meses e até por muitos anos. No entanto, ele geralmente aparece quando menos se espera, onde a vítima está sozinha e mais confortável, como na casa, na escola, no trabalho, ao ar livre, em estradas confiáveis ou coisas desse tipo. E muitas vezes ele também ataca quando as defesas do alvo estão baixas, às vezes para o ponto onde ele simplesmente não tem vontade de lutar contra ele, tomando a morte como mais fácil. Uma das características mais comuns do Slenderman é geralmente aceita por tanto os fãs dos mitos quanto pelas vítimas. É que ele terá como alvo aquelas pessoas que alcançam um certo nível de compreensão sobre ele. Esses relatos variam de pessoa para pessoa, mas parece que ser vítima do Slenderman é quase contagioso ou mimético. Alguém pode se tornar sua presa ao encontrar alguém que ele esteja perseguindo. A pesquisa básica e mesmo a coleta de imagens não parece incorrer em sua atenção. Alguém tem que mergulhar no mito de forma quase obsessiva. Uma teoria brota disso, discutindo como ele poderia ser capaz de rastrear várias vítimas ao mesmo tempo, devido ao número aparente de pessoas investidas nos mitos. Essa teoria afirma que ele é uma espécie que pode ser onipresente, ou mesmo ele pode ser o único ser da espécie onipresente. Tá, mas agora que já entendemos isso, vale a pena tentarmos entender as suas habilidades para assim poder traçar o melhor caminho para derrotá-lo. As habilidades originais do The Slenderman incluíram a invisibilidade seletiva, digamos para adulto ou qualquer pessoa sem câmera, a capacidade de mudar a altura e a forma de seu corpo, a capacidade de moldar os seus braços em tentáculos e a capacidade de criar partes semelhantes a tentáculos em suas costas e ombros para serem usados como braços ou pernas adicionais, ou simplesmente para instigar o medo. Muitas histórias parecem indicar que The Slenderman pode controlar a mente de uma pessoa, o que tornou a base para Proxius e o vídeo ARG, uma tendência que mais tarde se espalhou pelos Slender Blogs, que são os blogs especializados sobre os Slenderman. O Slenderman originalmente também tinha ligações muito fortes com crianças, e muitas histórias originais giravam em torno de crianças desaparecidas ou apresentavam avistamentos de Slenderman em fotos com crianças. Muitas vezes isso era atribuído à inocência e à curiosidade mórbida das crianças, o que poderia levá-las ao caminho da descoberta da criatura. À medida que mais histórias surgiam, no entanto, o uso dos tentáculos e apêndices semelhantes a tentáculos tornou-se comum e a invisibilidade foi limitada ou eliminada dependendo do contador de histórias. Por outro lado, algumas histórias levaram a invisibilidade ainda mais longe e afirmaram que ele era totalmente invisível sem o uso de dispositivos eletrônicos. Dispositivos de áudio, vídeo e até a rádio contêm algum tipo de distorção de vídeo e áudio que indicam que o Slenderman tem um efeito em instrumentos digitais modernos. Isso não aparece em nenhum dos relatos originais, mas estes também fazem uso principalmente de fotografias e vídeos de baixa tecnologia. Uma das teorias é que o Slenderman tem a radiação Sigma, uma radiação que é emitida pelo Slenderman, e que a radiação é contagiosa, pois entrou na corrente sanguínea de Evan, uma das pessoas que uma vez foi atacada por ele, quando seu braço foi brutalmente mutilado por ele. Essa mesma pessoa foi responsável por descrever o fenômeno do Slender Walking. É um termo criado para descrever o aparente teletransporte do Slenderman e a distorção e teletransporte do espaço-tempo entre os locais. Essas habilidades foram vistas nos primeiros relatos do Slenderman e é um dos elementos mais reconhecíveis do mito. A habilidade do Slenderman de aparecer aparentemente do nada, em algum lugar que ele não estava alguns segundos antes, é uma de suas características mais assustadoras. Eles mencionam o efeito disso na saúde mental de uma pessoa. Certos pontos de vista contemporâneos veem seu movimento como extremamente limitado ou prejudicado, como se ele fosse incapaz de mover seu corpo adequadamente. Raramente é visto realmente se movendo. Ele vai ficar parado para se teletransportar rapidamente em um piscar de olhos. Ele é capaz de se teletransportar dezenas de vezes para vários locais em poucos segundos. Ele não foge e pode ser tão perigoso ficar parado como quanto obviamente se teletransporta. E ele é capaz de frequentemente ficar a várias vezes dezenas de metros do seu alvo, não importa como eles tentem escapar. Isso parece fazer parte do seu ataque no psicológico das suas vítimas, pois ele quer ficar dentro do campo visual, para que ele seja visto. O fato é, ele está lá, pois muitas vezes é muito pior vê-lo do que realmente ser atacado. Os efeitos psicológicos disso muitas vezes vão deteriorando a mente da vítima. Ele parece ser capaz de seguir qualquer um de seus alvos, independente de onde eles vão ou para onde eles se escondem. Não é certo como ele faz isso, mas ele parece capaz de manter um traço perfeito com seus alvos, muitas vezes especulando para fazer parte de sua suposta existência como um ser potencialmente
onipresente, como já dissemos. Os locais mais frequentes. O Slenderman é comumente descrito como sendo encontrado em locais desertos e abandonados, muitas vezes na floresta, onde ele pode caçar sem que suas vítimas consigam obter ajuda de outras pessoas ou serviços de emergência. Ele mostra uma preferência por florestas e bosques densos, em parte porque ele pode facilmente se misturar com as árvores, e em parte também porque é possível confundir e aterrorizar as vítimas, lembrando que isso faz parte dos seus ataques. Ele também foi encontrado em cemitérios, casas antigas, cidades fantasmas e mansões abandonadas, onde ele fica à espreita, atrás de paredões e portas, para emboscar suas vítimas. O Slenderman sempre teve algum tipo de ligação estranha com crianças. No mito original, seu relacionamento com crianças é um dos seus traços mais proeminentes, embora ninguém saiba exatamente porquê. Existem muitas teorias sobre por que ele visa crianças, incluindo como ele conquista a confiança delas, mas os adultos sentem repulsa pelo medo. Essa teoria é uma das poucas que pinta o Slenderman como um elemento benigno, sugerindo que ele realmente busca algum tipo de amizade e só pode encontrar com crianças, ao contrário dos adultos que não conseguem confiar nele. Outra também, ele escolhe crianças porque pode levar mais tempo para nutrir seu medo, perseguindo-as por ano em vez de atacá-lo como os adultos. Ele faz lavagem cerebral em crianças, usando para promover seus próprios fins não especificados. As crianças também podem simplesmente ser mais fáceis dele atacar por serem presas fáceis e pequenas. Mas me digam vocês, nerds, o que vocês acharam? Deixem aqui nos comentários que eu gosto muito de ver eles. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.